Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo lá do nosso site www.curtauncircuito.com.br. Pessoal, a partir de agora eu pretendo seguir uma ordem de assuntos, dependendo do que eu estiver dando em sala de aula. A questão de hoje e as outras que virão você pode encontrar lá no nosso site. Vamos nessa! Bom, a questão propõe o seguinte: a gente tem aqui um condutor em forma de fio, onde passa uma corrente elétrica de intensidade I. Pessoal, eu vou representar essa corrente elétrica aqui, para a esquerda. Ele fala que a área da seção reta desse condutor é A. Então essa área aqui é A. Ele fala também da carga elementar, Ezinho. A gente até sabe quanto ela vale, até decora, mas aqui é uma questão literal, vamos chamar só de Ezinho mesmo. E o que para muitos pode ser novidade é esse D aqui, que a questão chamou de densidade de elétrons livres. O que seria essa densidade de elétrons livres? Alguns autores chamam de concentração de elétrons livres. Usam letra D, letra C, até letra N. Enfim, o que é essa densidade? Pessoal, a densidade de elétrons livres é nada mais que o número de elétrons livres nesse condutor por unidade de volume. Só isso. Enfim, sabendo essas essas quatro informações aqui, ele pergunta: quanto vale a velocidade de arraste? Pessoal, o que seria a velocidade de arraste dos elétrons? A gente sabe que os elétrons num condutor têm velocidades altíssimas em sentidos completamente aleatórios dentro desse condutor. Só que se existe uma corrente elétrica para um lado, é convenção isso. A gente sabe que se a corrente elétrica é representada para um lado, na verdade os elétrons estão sendo arrastados para o outro. Então, em resumo, apesar dos elétrons terem movimentos aleatórios a altíssimas velocidades no condutor, existe uma tendência geral desses elétrons aqui, de se movimentar, de ser arrastado no sentido contrário. Pessoal, eu vou representar aqui alguns elétrons que eventualmente estão passando por aqui, nessa seção reta aqui do condutor. Se a corrente elétrica está para lá, eles estão sendo arrastados para o lado de cá. A velocidade de arraste desses elétrons é muito menor do que a velocidade que eles realmente têm, essa velocidade aleatória deles. Mas, de uma maneira geral, eles são arrastados para a direita com uma certa velocidade. Essa velocidade que o problema quer saber. Bom, para início de conversa, se a corrente ela é contínua e constante, a gente pode imaginar então que os elétrons estão sendo arrastados de maneira geral para a direita com velocidade constante. Sendo a velocidade constante, a gente pode escrever que velocidade é ΔS sobre ΔT. Imagina que tenha passado um certo tempo e todos esses elétrons aqui tenham caminhado, tenham se deslocado para frente. Um deslocamento que eu vou chamar de X. Passado um certo tempo, ΔT, esses elétrons vão estar por aqui, atravessando agora uma nova seção reta do condutor. Pessoal, se esses elétrons percorreram um deslocamento x num tempo ΔT, eu tenho que a velocidade de arraste seria x sobre ΔT. Não é muita coisa não, mas já é um começo. Vamos nessa. Vamos tentar falar um pouquinho de corrente elétrica ou de intensidade de corrente. A intensidade de corrente é a quantidade de carga que atravessa uma seção reta num certo tempo. A gente pode escrever a quantidade de carga que atravessa uma seção reta sob a forma NE, ou seja, o número de elétrons que atravessa aquela seção vezes a carga elementar. A gente sabe que Q é igual a NE. Vou escrever aqui, Q a gente costuma escrever mais ou menos NE. Como aqui eu estou em módulo, esse Q está em módulo, nem me preocupo com esses sinais. Vamos nessa. I vai ficar sendo NE sobre ΔT. Legal, já podemos chegar a algum lugar. Antes de mais nada, pensa comigo que N é esse. O que é N? É o número de elétrons que atravessaram essa seção reta aqui, nesse tempo ΔT. Então imagina, lá no início da nossa conversa, os elétrons chegaram aqui. Após um tempo ΔT, eles caminharam, eles se deslocaram até aquela posição. Nessa que eles vieram daqui para cá, muitos elétrons vieram atrás dele, também atravessando essa seção reta. Quando esses camaradas chegaram aqui, os outros elétrons estavam povoando aqui, esse volume do condutor, delimitado aqui no nosso desenho. O que seria esse N aqui? O número de elétrons que atravessaram essa seção nesse tempo, que estão nesse local. Lembra comigo aqui, da densidade de elétrons livres, número de elétrons livres num certo volume. Joga esse V para o lado de lá multiplicando. A gente tem que N
é igual a D vezes V. Quer saber o número de elétrons que estão aqui, ó? Que é exatamente o número de elétrons que atravessaram aquela seção reta? Está aqui, D vezes V. D é a densidade de elétrons livres que a questão falou, e V é esse volume. Como isso aqui é um cilindro, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então fica N igual a D vezes volume, área da base, que a gente sabe que é A, vezes a altura desse cilindro, que está aqui de lado, seria o X. Então eu vou substituir esse N lá na nossa formulinha da corrente. Como é que fica essa corrente? I é igual a N, que vai ser dAx vezes E sobre ΔT. Então eu vou propor o seguinte, agora para finalizar. Eu tenho essa equação aqui que eu vou chamar de 1 e essa equação aqui que eu vou chamar de 2. Faz comigo aqui, ó, a equação 1 dividida pela equação 2. Bom, dividindo o primeiro lado de cá, V sobre I é igual. Vou dividir essa fração por essa fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. X sobre ΔT vezes o inverso dessa. ΔT sobre dAXE. Pessoal, posso cortar algumas coisas aqui, ó. O ΔT e o X. Como eu quero achar o V, eu vou jogar o I que está aqui dividindo para lá multiplicando. Ficamos finalmente com V é igual a I sobre DAE. Para lembrar, velocidade I daí. Bom, e daí se você quiser decorar uma formulinha, não tem problema. Você pode decorar, se alguém perguntar, você já sabe a resposta. Agora, é bom que você tenha em mente todo esse processo aqui, ó, que a gente está unindo aqui a cinemática à eletricidade. É bom você pegar direitinho isso aqui, puder ver o vídeo de novo, acompanhar, tentar reproduzir, vai ser excelente. Agora, se numa questãozinha te perguntar, você pode diretamente aplicar a formulinha I da E, é a velocidade de arraste dos elétrons. Espero que tenha sido útil, pessoal. Valeu!